Rapaziada, o Clube do Remo anunciou nas suas redes sociais a sua nova patrocinadora Master. Valor multimilionário, né? A gente pode falar. E nós podemos falar agora e ter pelo menos a esperança de que chegarão reforços mesmo, tá? Nessa janela que vai abrir. Porque grana nos cofres o Clube do Remo tem. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos falar também aí sobre, né, o time do Remo que está se preparando para enfrentar o Cuiabá amanhã. Poderemos ter novidades no time titular. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, tá? Antes disso, meus amigos, deixa o like, se inscreve no nosso canal. É importante para o crescimento do nosso trabalho aí, sua criatividade, sempre comentando e compartilhando aqui os nossos vídeos. Esse vídeo, galera, aqui tem um patrocínio de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Hoje o Fluminense surpreendeu no Mundial de Clubes, derrotou a equipe do Al Hilal e está na semifinal, aguardando agora Palmeiras ou Chelsea. As duas equipes se enfrentam hoje às 10 da noite. Você pode fazer uma fezinha nesse jogo, hein? Daqui a pouco vão entrar em campo aí as duas equipes. Clica agora aqui no primeiro comentário fixado e cadastre-se na Bet dos brasileiros. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, o Clube do Remo anunciou nas redes sociais a nova patrocinadora Master do clube. É a ObaBet. Muito se falava nas redes sociais, inclusive eu falei aqui, que essa nova patrocinadora era a Bet7k. Porém, né, algumas pessoas falaram que não. A principal delas foi justamente o jornalista Magno Fernandes. A gente aqui não tem essa questão de não falar quem falou, quem não falou. O Magno disse lá, garantiu que não era a Bet7k. E de fato não foi a Bet7k, né? Foi a ObaBet. O Clube do Remo anunciou a parceria com essa nova casa de apostas. Segundo me passaram de informação sobre valores, né? Até porque não são oficiais, o Clube do Remo não vai divulgar isso. Mas o que foi me passado de valores é que serão em torno de 6 milhões num contrato até o final dessa temporada, até o final de 2025. Contrato multimilionário para o Clube do Remo. E segundo também o que foi passado de informações, essa grana, uma parte dessa grana vai ser revertida em reforços para o Clube do Remo, né? Reforços mesmo, não refugo. Reforços que vão entrar para ajudar o Remo nesse processo que o clube vem aí enfrentando para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Até o momento que eu estava gravando esse vídeo, o Coritiba está derrotando a equipe do Volta Redonda por 2-0, né? O Volta Redonda ali atolado na zona de rebaixamento, né? É uma das equipes mais fracas da competição, né? Ao lado da Mucura, ao lado ali do Atlético, né? O Botafogo de Ribeirão também eu acho uma equipe bem fraca, né? São equipes ali que você tem ali o pelotão, né? Da Série B. Você tem as 8 equipes que vão brigar pelas 4 vagas, né? Você tem ali as equipes intermediárias que vão ali ficar entre a 9ª colocação e a 14ª. E você tem as 6 equipes que vão brigar para não cair de divisão, né? Eu posso falar aqui para você, tá? Eu acho que as equipes que não vão brigar para não cair, tá? Que vão brigar para não cair, na verdade. Ferroviária, Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão, né? O Atlético, Amazonas e a Mucura. Eu coloco essas 6 equipes aqui para brigarem até o final, para não serem rebaixadas para a Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Mas assim, o Volta Redonda, já perdendo mais um jogo aí agora para a equipe do Coritiba, que está disparando, se não me engano é a 8ª vitória ou é a 7ª vitória do Coritiba seguida no campeonato, né? É um time que pegou o elevador e está disparando no campeonato. Falando sobre o time do Remo agora, né? A gente vai aguardar essa grana ser investida mesmo, porque o que me preocupa é isso, grana tem, dinheiro tem em caixa, né? Porque a preocupação do Remo era que o Remo estava ali trabalhando com um orçamento bem limitado, né? E aí até a gente ficou segurando, por exemplo, o Ítalo, um jogador que a gente não estava conseguindo fazer a rescisão de contrato com ele justamente por essa falta de grana que o Remo não tem. O Remo tem um dinheiro sim para pagar os salários dos jogadores, apenas, tá? Apenas ali, trabalha com um orçamento e com esse orçamento aí o Remo
estava trabalhando na competição. É óbvio que aumentou um pouco, né, devido também às entradas de receitas. Antigamente o Remo tinha receitas bloqueadas, né? Se você quer saber, Mucurento, por que o Remo tem grana, não é questão de ajuda externa, não, que você vem falando aí. Isso aí é mais inveja sua mesmo, tá? Mas o dinheiro que o Remo tem é justamente o trabalho que o Remo vinha fazendo já há um bom tempo ali de saneamento de dívidas. Enquanto você não entender que o Remo fez esse trabalho, o seu time vai continuar na merda que está. Ah, mas eu ganho título. Título o quê? Copa Verde? Copa Verde, que 90% dos times jogam com o time reserva e que não paga nem 10% ali do que a Copa do Nordeste paga, que uma competição que paga menos do que o Parazão. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Faça-me um favor. Né? Cai na real, cobre seus dirigentes, cobre o seu presidente lá, para que ele faça um trabalho como foi feito no Clube do Remo. Que aí ao invés de você ficar chorando aí, cheio de invejinha, falando coisas que nem existe, tá? Que nem existe, na verdade, você, quem sabe, estaria também com uma grana sobrando. Porque a Mucura fechou um contrato aí de 5 milhões, né? Cadê o dinheiro? O que foi feito com o dinheiro? Continua chorando, o presidente continua chorando de vocês aí, né? É justamente as más gestões. Já o Clube do Remo, não. O Clube do Remo fez uma gestão boa, né? Se o Remo fosse um clube mais profissional e gastasse melhor o seu dinheiro, o Remo já estava, ó, há muito, mas muito acima da Mucura. Mas muito, ó. Muito. Não tem nem o que comparar, não tem nem o que falar aqui. O problema do Remo é justamente a questão interna. Tem muita gente que não sabe nada de futebol, que não sabe nada de gestão e fica lá dando pitaco lá dentro. Pessoas que não são profissionais, que só estão lá exercendo alguns cargos e cargos até, eu diria, né, uns cargos que não poderia pessoas que não são competentes ou principalmente que não são profissionais assumirem, né? Os cargos ali sensíveis do clube. E tem pessoas que assumem esses cargos porque puxam um saco, né? E aí o Clube do Remo, que tem essa política aí, tem esse estatuto que defende essas pessoas, né? Mas se o Remo gastasse melhor toda a grana que entrou nesses últimos anos, com premiações de Copa do Brasil, né? Premiações ali que o clube teve, tenho certeza que o Remo, ó, já estava num outro patamar bem diferente do que está hoje. Mas o que me alegra, o que me deixa um pouco mais aliviado e principalmente, né, esperançoso com dias melhores, é que o profissionalismo está acontecendo no Clube do Remo. Isso aí é inegável. Bora falar agora aqui sobre o time, né? Porque o Antônio Oliveira vai entrar no 4-4-2 novamente ali, a primeira linha de 4, né? Com o Marcelinho, o Klaus, o Reinaldo, que era a dúvida inclusive para esse jogo, e o Sávio, né, os 4 ali defensores. Mais à frente deles nós teremos, tá, o Pedro Castro, o Jaderson, o Pavani, ou Adailton ou Caio Vinícius, tá? A segunda linha ali. E no ataque provavelmente teremos a entrada do Marrone no time titular, essa pode ser a novidade, e o Pedro Rocha. Poderemos ter esses 2 atacantes. O que você acha do Marrone, né, no time titular? Deixa aí nos comentários. Mas a grande questão e a grande expectativa do torcedor, inclusive, é a volta do Regis, né? O Regis se machucou naquele jogo contra o Atlético Paranaense. Desde então ele não atuou, né? Foram 2 rodadas sem o Regis em campo. Ele teve que entrar ali no tratamento para poder se recuperar fisicamente e voltar, né, a ajudar o time do Remo. O Caio Vinícius também acabou se machucando naquele jogo e ficou de fora dos 2 últimos compromissos. E eu posso te falar que o Caio Vinícius fez muita falta nesse meio de campo do Remo, né? Hoje eu parei para assistir o compacto, né? Ali os melhores momentos, eu diria, daquele confronto do Clube do Remo contra o Atlético, para analisar algumas coisas. E é impressionante, pode assistir, tá? Tá lá na ESPN, lá no canal da ESPN. É impressionante como o Remo é um time espaçado no meio de campo. Como a marcação ela não chega junto. Mas sabe por que isso acontece? Porque os 3 jogadores de meio de campo, tanto o Luan, quanto o Pavani, quanto o Pedro Castro, são jogadores que têm a mesma característica. A mesma característica de segundo volante. Eles não conseguem se entender. É por isso que o Caio Vinícius faz falta. É por isso que um cara mais agudo como o Regis faz falta. É por isso que um Jaderson faz falta. Porque são 3 jogadores com a mesma característica. E eu diria, Pavani titular, Pedro Castro ali um reserva e o Luan Martins um segundo reserva. E aí o Clube do Remo, que hoje anunciou o Cantilho nas suas redes sociais, né? Tem mais um jogador aí com essas características semelhantes.
E que eu acho que vai, se jogar o que ele sabe, né? Vai ser titular nesse time do Remo. Deixa aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião, meu amigo. Até o próximo vídeo. Valeu!